E aí, pessoal, de volta, hein? Na nossa série aí sobre os 7 ângulos da fé, com essa finalidade. A finalidade de construir uma fé inabalável. De construir essa resistência, essa fé resistente o suficiente para vencer os combates aqui nesse mundo. Lembra os textos aí, ó? Porque aquele que é nascido de Deus, todo nascido de Deus, vence o mundo. Vence a oposição, vence as lutas, as dificuldades. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É o quanto eu e você estamos fortalecidos na nossa fé. A importância de nós gastarmos tempo olhando para todos esses ângulos que nós estamos conversando, para que você fortaleça a sua fé. Lembra? Paulo disse, ó, nós andamos por fé, a gente não olha pelo que a gente vê, não. Então, lá de fora, se depositarmos confiança em tudo que a gente está vendo, em situações, não vamos seguir adiante. E por último, lembrando Efésios 6:13, que nós peguemos toda a armadura de Deus, né? A gente se vista dessa armadura por dentro, para que a gente possa resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo, olha como é que Deus coloca para nós, permanecermos inabaláveis. Lembra então, esse primeiro ângulo comentei, vou passar adiante rápido para a gente entrar e terminar o terceiro ângulo. Reconheça aquilo que não é uma fé legítima, conversei sobre isso. 2, procure cercar a sua vida de coisas que produzem fé. Já falamos nos vídeos anteriores, assista lá. Se você está pegando esse vídeo, assista os anteriores, vão te ajudar desde o início da série. E eu estou falando sobre isso, construir a sua vida de fé com base na palavra, no que Deus tem a dizer e não na experiência. Eu no vídeo passado falei bastante, eu quero só seguir colocando algumas frases que vão te ajudar a entender isso. A maior parte da igreja costuma tirar conclusões a respeito de Deus pelas suas lógicas e sentimentos de experiências vividas em situações que vai enfrentando. Aí você vê, né, como é que Deus ele vai sendo descaracterizado da sua personalidade ou de quem é, porque, como eu leio com vocês no último vídeo, o Salmo 42, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, no verso 3, enquanto elas me dizem, tem sido o meu alimento dia e noite. Então é um negócio contínuo de pensar, deixar que o pensamento lógico de situações que eu vou enfrentando, né, e sentimentos trazidos pelas situações fale mais alto. E aí o que acontece? Acontece isso. Essas lágrimas vão dizer, onde é que está o teu Deus? Te abandonou? Então é exatamente isso, gente. Preste atenção. Não deixe que a lógica ou o sentimento provocado por aquilo que você vive determine ou diga quem Deus é, porque Ele é aquilo que está escrito na sua palavra, tão somente, independente de situações que a gente possa viver. Mas aí você pode me dizer, pastor, mas dá nó no neurônio, né? Como é que eu posso achar a bondade de Deus nesse momento que eu estou vivendo? Eu quero te falar, Ele é bom. Não vai mudar quem Ele é. Se você caminhar com Ele, com o Espírito Santo, Ele vai te confortar, Ele vai te falar muitas coisas que vão te ajudar a te fortalecer. Então as pessoas levam mais em consideração aquilo que acontece do que aquilo que a palavra de Deus diz. Não é o que acontece, é o que Deus tem a dizer. Esses são posicionamentos nossos. Se você quer ter uma fé inabalável, você precisa se posicionar com o que está escrito, não com aquilo que está acontecendo. As pessoas levam mais em consideração aquilo que acontece, eu já coloquei isso, né? Do que aquilo que a palavra de Deus diz. Elas valorizam mais o que veem, o que sentem, o que ouvem, do que aquilo que a palavra de Deus diz. Isso aqui, na prática, é o que acontece. As coisas que acontecem nesse mundo mexem muito comigo, mas não significa que mexe ao ponto de mudar quem Deus é. Não muda o propósito de Deus. Deus é bom e continuará sendo. Ele tem pensamentos para nós. O melhor pensamento é o dele. Está valendo a proposta dele. Está valendo o propósito dele. Você está me entendendo, gente? E a Bíblia não esconde de homens que andaram com Deus e passaram por várias dificuldades, situações difíceis. Paulo, certa ocasião, ele disse assim, lutas por fora, temores por dentro. Ele chegou a um ponto de ficar até desesperado pela própria vida. Mas Deus não estava com ele? Estava.
Deus não estava todo dia assistindo a vida do apóstolo Paulo e até o protegendo até o final, quando ele percebe que o tempo dele tinha terminado, que ele completou a carreira, então ele foi recolhido, né? Eu quero te falar, é assim conosco também, ok? Então veja, toda a aplicação de uma verdade, quando você bota a verdade de Deus em prática, te dá essa experiência, a experiência do resultado daquilo que você creu da palavra. Mas nem toda experiência que as pessoas têm, que se dizem cristãs, é resultado da aplicação de uma verdade. Então a gente ainda vê muitas pessoas com várias situações que são estranhas e acontecendo situações, e não estou aqui para julgar nada disso, mas não existe uma aplicação da verdade por trás disso. Ainda tem outro detalhe, em Gálatas capítulo 6 diz que aquilo que eu semear, eu vou colher. Aqueles que semeiam para a sua própria carne, colherão corrupção, está escrito lá prejuízo, falência, fracasso. Mas aqueles que semeiam para o Espírito colherão vida, a manifestação de Deus na nossa vida. E tudo isso é com base em escolhas e decisões. Então uma boa parte de colheita do povo de Deus é uma colheita porque fazem escolhas e decisões afastadas do conselho de Deus, afastadas da verdade. São apenas decisões e escolhas que eu quero, que eu acho, que eu penso, não vou fazer. E até as situações que nós vamos vivendo negativas nesse mundo, elas forçam como experiência de coisas para que a gente caia naquela cilada que é justificável, né? Forçado pelas circunstâncias, eu fui lá e tomei essa decisão. Quantas vezes nós caímos nessa cilada de tomar uma decisão porque a gente está forçado pelas circunstâncias? Alguém lembra de Saul? Aconteceu a mesma coisa com ele. Aí em 1 Samuel, no capítulo 13, ele falou isso para Samuel, forçado pelas circunstâncias. Aí Samuel falou para ele, cara, você teve a oportunidade de ser provado aqui. Então eu estou te falando a diferença de um mundo de situações que exigem de você uma escolha. Tome cuidado para você não fazer a escolha errada, para você não cair nessa cilada. Ok? A vida de fé, olha aí, coloquei aí para você ler comigo, a vida de fé trabalha em cima das experiências que vivemos para as transformar. E principalmente experiências negativas, situações inesperadas, coisas que acontecem. Mas a nossa vida de fé, crendo em Deus, né, a gente trabalha para que elas sejam transformadas. Não são as experiências que vão trabalhar a nossa vida de fé e dizer como Deus age ou não age. Essa é uma frase boa para você anotar aí, ó. E de repente você ficar pensando, ok? Como eu coloquei, a gente leu essa passagem, 2 Coríntios, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Então a insistência naquilo que eu vejo, a insistência naquilo que eu sinto do que eu vejo, ela é grande. Todo dia eu tenho que quebrar essa barreira, eu tenho que nadar contra essa maré de sentimentos negativos que vêm sobre a minha vida e a sua, e continuar firme com Deus. Assim como Abraão, ele não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Isso é Romanos 4, verso 20 e verso 21. Dá uma lidinha em casa, vai te ajudar aí, você que está em casa, ou você que está no trabalho. Então a nossa fé, gente, veja aí, ó, se fortalece porque ela olha só para a palavra de Deus e não para as experiências que passamos. Tá bom? Esse é um ângulo super importante. Então, para finalizar, eu te digo isso, separa a experiência do que Deus tem a dizer. Separa das situações que a gente vai enfrentando e deposite total confiança no que Deus tem a dizer sobre essa situação que você está vivendo. E não deixe ela falar contigo, não deixe ela te dizer algo, não deixe ela te sugerir uma escolha, tomar uma decisão e também falar para você, assim como nós vimos no Salmo 42, teu Deus, onde é que está? Não deixe ela falar
desafiando a Deus, né? Chegando para você para dizer, teu Deus te abandonou, não ouve mais a sua oração. Então, é isso aí. Legal, queridos? Então foi muito bom a gente mandar ver aí nesse terceiro ângulo. Vamos, no próximo vídeo, passar para o quarto ângulo, para a construção de uma fé inabalável. Compartilhe com seus amigos aí, a gente se vê no próximo. Grande abraço. Tchau, tchau.